daquilo que o Senhor tem movimentado, né? E aí eu fui para a faculdade, comecei a estudar psicologia, né? Fiz a formação, me formei 5 anos depois. Interessante que Deus constrói algo lindo a partir de uma carência. De uma carência. De você. Exatamente. É uma carência nossa, um momento de muita dor. Uns 8, 9 anos que a gente não caminhava junto ministerialmente ali, a gente... Acima de todas as coisas, guarda teu coração. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso coração cheio de alegria por poder estar participando de um momento tão especial que Deus tem promovido na nossa vida. Todos sabem que hoje eu, com a minha esposa Ana Paula, nós trabalhamos e exercemos nosso ministério na Inglaterra. Né? O Senhor tem nos concedido a graça de nós desenvolvermos uma plataforma de ensino, o GLC Institute. Acessa lá. Mas, mais do que isso, o Senhor tem nos conectado a pessoas para o exercício desse trabalho que Ele tem nos confiado. O Senhor tem nos levado a lugares que nós nunca imaginávamos. E, mais do que conectado pessoas, o Senhor tem reconectado pessoas. E hoje nós temos aqui conosco o pastor Guilherme Moro. É isso aí. Meu filho na fé, quase. Batizei, instruí, discipulei e... aprove ao Senhor por um tempo ele andarmos por caminhos diferentes, mas sempre conectados, né, Guilherme? Quem está indo para o mesmo lugar se encontra no meio do caminho. Pois é, e o Senhor fez a gente se encontrar no meio do caminho, e hoje o pastor Guilherme está aqui para a minha vida, para a vida da minha casa, do nosso ministério. É uma confirmação do que Deus tem construído na nossa história, a sua tão jovem presença no nosso meio, né? Porque você tá lá uma semana? 11 dias. 11 dias. Faz 11 dias que ele chegou na Europa e o Senhor já nos conectou. E eu queria, assim, na verdade, eu queria fazer um bate-papo com o pastor Guilherme hoje, né? E o pastor Guilherme contar um pouquinho da história dele, o que trouxe ele até aqui, como foi isso, como que isso foi gerado no teu coração, como foi você, de repente, ter que zerar uma vida no Brasil e começar uma nova vida aqui. Eu sei que ainda você está começando o começo, né? É redundante falar isso, mas você está começando o começo de uma nova vida. Existe muita coisa para acontecer, muitas expectativas. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, para que os irmãos que estão nos ouvindo sejam fortalecidos na sua fé e desafiados, né? Desafiados a atender o chamado, o ministério que o Senhor tem confiado a cada um. Bom, primeiramente, né? Boa noite, obrigado, né? Uma alegria estar aqui e poder nos reencontrar novamente, né? Como o pastor Leandro acabou de dizer aqui, né? É uma caminhada de longa data, né? Começou lá em 2004, Meu Deus. entre idas e vindas, encontros e desencontros, né? Mas nós sempre mantivemos uma conexão, sempre mantivemos a amizade, apesar de passar por momentos da vida onde ela estava um pouco mais distante, mas em espírito ali, a gente sempre juntos ali conectados. Não, é interessante que é mais uma conexão ministerial, né? Uma conexão familiar. Né? O pastor Guilherme, ele é padrinho do meu filho mais velho de casamento. Exato. E dei aula no Ministério Infantil para os 3 filhos. E foi professor de escola bíblica dominical dos meus 3 filhos, da minha filha e dos meus 2 filhos, quando criança. E tive a felicidade de participar do casamento de todos eles. E nós sabíamos, né, nessas idas e vindas, né, nós sabíamos que a gente sempre iria desenvolver algo juntos aqui a partir da Europa, né? É verdade. A partir daquilo que o Senhor tem movimentado, né? Primeiro através da sua vida e depois o Senhor foi nos direcionando, nos apontando para cá, né? E esse direcionamento, a gente fala lá, né? Eu e a Fernanda tem falado nos últimos anos, é o de repente de Deus, né? Sabe aquele de repente de Deus, igual aquele paralítico que estava lá na porta, lá no tanque de Betesda, né? Todo mundo fala assim, de repente Deus fez um milagre, mas é um de repente de 40 anos, né? É uma espera de 40 anos daquele paralítico, né? É verdade. E o de repente de Deus na vida do Guilherme, na vida da Fernanda, na vida da nossa casa, de estar aqui na Europa, né? De estar aqui hoje na Inglaterra, em Londres, aqui, esse tempo juntos aqui, é um de repente que há 5 anos vem sendo gerado, vem sendo ali regado em oração e em entendimento, para que hoje a gente pudesse viver essa etapa, né? Digamos que a gente está vivendo o primeiro passo de uma etapa aí. O que eu acho lindo na palavra do Senhor e no reino dos céus
é que tudo é construído por processos. Né? O problema é que às vezes a gente desanima no meio do caminho, ou desanima no processo. Mas o que eu acho mais lindo ainda é que os planos do Senhor, eles estão acima do nosso desânimo. Porque assim como eu acredito que muitas vezes você também pensou em jogar a toalha. Várias vezes, com certeza. Até porque, né, ainda falando do de repente de Deus, né, nesses últimos 5 anos, eu estava em Marília e o plano era de lá vir para cá depois de alguns processos. Mas no meio desse processo de Deus, né? O senhor colocou um adendo. O senhor colocou um adendo ali, né? Colocou um hiato. Um hiato. Colocou um hiato. E Um hiato. foi um longo hiato que foi assim, primordial por um amadurecimento, por um crescimento e por um tratar de Deus, né? Um cuidado de Deus na minha vida, na vida da Fer, na vida dos meus filhos e de novas conexões que nos proporcionaram, nos potencializaram, né, a fazer esse movimento, esse passo maior de estar aqui hoje na Europa e se conectando com pessoas como você, como o Paulo, como a Geise, né, e outros pastores. Se reconectando. Se reconectando, é isso, melhor. Então esse ato de 3 anos e 3 meses, né, nós fomos morar lá em Santa Catarina, né, na cidade de Balneário Pissarras, que fica bem próximo de Itajaí, e ali desenvolver um ministério que a gente jamais imaginou que iria poder contribuir da forma com que nós contribuímos. Mas hoje, olhando, né, para esse pouco período, olhando para trás, a gente vê que foi um momento de cura, um momento de cuidado, de amadurecimento, de crescimento e de instrumentalização assim da nossa vida, né, como da nossa casa, da nossa família, para que hoje a gente pudesse servir e estar aqui. Eu acho assim muito importante um detalhe que você colocou aí, né? É um preparo da nossa família, né? Porque o que eu acho lindo na sua casa é que os seus filhos ainda são jovens, né? Então, o Senhor separou você e a Fernanda para o ministério e os seus filhos imediatamente, desde pequenininhos, sempre estiveram envolvidos com aquilo que o Senhor se chamou e potencializou vocês. E eles foram no processo da vida com tristezas ministeriais, com decepções ministeriais, com caídas, mas também com reconstruções. Os seus filhos também foram potencializados nisso tudo, ao ponto de sonhar em igreja, sonhar em ministério, amarem ainda mais o Senhor Jesus, e um amor com maturidade. Embora a gente está falando de uma jovem de 18 anos, do Caleb de 13, 12 anos, 13, e a Johaninha de 9 aninhos. Então, assim, embora criança, 9 anos, mas é incrível, eu conheço eles de perto, então eu posso falar com o coração cheio de alegria, o quanto que Deus tem um encargo já sobre a vida deles, mas na verdade esse encargo ele tem sido transmitido por um legado que vocês têm transmitido para eles, né? Isso é lindo. Então, a tua casa é uma casa missionária, como a nossa casa é uma casa missionária, né? Tivemos exemplo, né? A gente procurou transmitir alguma coisa de bom, né? Parece que deu resultado. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho também, Guilherme, daquilo que você construiu. Você hoje tem um estudo, você tem um curso lindo que trata sobre os 5 ministérios. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. E daqui a pouquinho nós estamos negociando, e daqui a pouquinho nós vamos estar na plataforma do GLC também, os nossos seminários com os 5 ministérios aí, pastor Guilherme e a pastora Fernanda, ministrando o coração dos irmãos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os 5 ministérios nasceu assim digamos assim, no coração do Senhor, mas no sentido da visão daquilo que nós estávamos vivendo, né? Posso abrir um parênteses? Pode. Interessante que Deus constrói algo lindo a partir de uma carência. De uma carência. De você. Exatamente. É uma carência nossa e um momento de muita dor, de muita angústia, né? Nós fizemos um movimento, nós entendemos de voltar para Marília na ocasião. Nós pastoreávamos na cidade de Jaú, nós decidimos voltar para Marília por um direcionamento nosso, que a gente queria viver, algo familiar, né? O ministério lá estava caminhando, mas a gente entendia que tinha que voltar. E ao voltar para Marília, algumas coisas aconteceram que ali a gente intitulou, né? Que 2017 foi o ano das trevas para nós. Meu Deus. Muitas coisas aconteceram, parece que descortinaram, e a gente pôde ver quantas coisas haviam em nós
e ao nosso redor que a gente precisava trabalhar. Interessante foi o ano de trevas que tudo ficou claro. Mas durou ali 1 ano. E aí a gente se viu, em pouco tempo, a gente desenvolveu um trabalho com pessoas em situação de rua, lá na cidade de Marília, junto com a Secretaria de Assistência Social. E quando nós começamos a trabalhar com esses moradores, com essas pessoas, algo nos chamou a atenção. Porque até então a imagem que nós tínhamos é que pessoas nessa situação eram pessoas que já estavam à margem em todos os sentidos da sua família. Só que não, ali nós nos deparamos com professores de língua estrangeira, professores de inglês, nós técnicos de informática, nós nos deparamos com advogados, pessoas com formações. Que estar naquela situação era uma opção delas. E a gente começou a se perguntar, gente, por que isso, né? E aquilo foi nos intrigando. Aí tivemos assim um insight no sentido falou, nós precisamos entender de gente, de desenvolvimento humano. E aí eu fui para a faculdade, comecei a estudar psicologia, né? Fiz a formação, me formei 5 anos depois. E a Fernanda foi fazer vários cursos na área também do desenvolvimento humano. E nesse processo do desenvolvimento humano, em um momento ali, nós estávamos estudando algo, que nós olhamos para aquilo e falamos assim, peraí, tem alguma coisa diferente. Alguém já falou sobre isso em algum lugar. E aquilo nos chamou a atenção. E quando nós nos deparamos com o texto de Efésios, que falava sobre os 5 ministérios, falou, mas sempre esteve aqui na Bíblia, né? E a partir dali a gente mergulhou, né, naquele estudo que a princípio era científico, né, da ciência, da psicologia, mas que na verdade a Bíblia já relatava em diversos textos, em diversos momentos, inclusive até no Antigo Testamento, falando dos 5 ministérios. E ali a gente começou a estudar. Só que era algo totalmente fora daquilo que até então nós conhecíamos. Então nós guardamos aquilo entre nós, eu e a Fer, por 2 anos, né? Mas quando nós chegamos, nós entendemos por que a gente foi parar lá em Itajaí, Santa Catarina. Porque quando nós chegamos lá, nós compartilhamos com o pastor Jackson, e lá ele pôde nos ajudar a ampliar aquele conhecimento e trazer a base bíblica para aquilo que nós estávamos vendo, né? Nos mostrar a luz da palavra, que aquilo realmente já estava, não era coisa da nossa cabeça. Porque a gente sabe que existe muito preconceito entre a psicologia, a ciência, né, e as coisas do Senhor, né? Então existe algumas barreiras ainda, né, teológicas, científicas. Então aquilo nós tínhamos receio de comunicar. Na verdade era um desafio, era você desenvolver. Era um desafio, exatamente. Mas aí, com a ajuda não só do pastor Jacques, e de outros amigos que o Senhor nos conectou ali, e alguns pastores, que foi nos ajudando a olhar para a palavra e realmente a testificar que aquilo sempre esteve ali. Que nós entendemos? Que a igreja, em alguns cultos ali, em alguns encontros e alguns movimentos de oração, o que Deus falou ao nosso coração? Que nós, como igreja, nós tínhamos aberto, né, mão, tínhamos nos abdicado de algo que sempre foi da igreja. E esse conhecimento da ciência é um conhecimento do Senhor. E que em um determinado momento da história nós abrimos mão desse conhecimento e que caiu na mão de outras pessoas. Na verdade, as universidades no mundo inteiro, elas nasceram a partir da teologia, né? As universidades nasceram pela necessidade do conhecimento bíblico teológico. Assim começaram a nascer as universidades, né? Exato. E aí então isso foi nos dando cada vez mais força para continuar. E aí a gente foi desenvolvendo toda a plataforma, todo o teste, porque o que nós nos perguntamos no meio desse caminho? Tá, 5 ministérios, né? Hoje eu sou pastor, amanhã eu já não sou mais, amanhã eu não estou à frente de uma igreja. Hoje eu sou só irmão. Hoje eu sou só irmão. Então a gente começou a se perguntar, porque foi exatamente isso. Voltando lá com um projeto social lá com os moradores, com o pessoal em situação de rua, eu comecei a me perguntar, falei, gente, o que eu sou? Foi essa pergunta que eu fiz. Porque até então, na minha cabeça formatada, quadrada ali, daquele momento, da minha maturidade, de 2017, 2018, era, pastor, aquele que está na frente de um púlpito, que tem as ovelhas, que tem um povo para cuidar, para visitar, para ensinar. Eu achava que tinha que ter aquele formato, né, digamos, greco-romano, né, que a gente foi formatado. Eu entendia daquela forma. Falei, gente, eu não sou mais nada na minha vida. E aí, quando a gente começou a estudar isso em paralelo, eu fui percebendo que eu falei, não, pastor não é um cargo. Não é um título, uma função. Não que isso, não estou desmerecendo isso, tá? Mas que é muito além disso, que o pastoreio,
o apostolado, o evangelismo, né, o mestre, né, e todos esses 5 ministérios, ele é muito mais do que um título, é uma essência que nós carregamos. Uau. E aí a segunda pergunta foi, tá, qual era o ministério de Jesus? A gente começou a se perguntar, Jesus era o quê? Jesus era apóstolo? Sim, Jesus era apóstolo. Jesus era pastor? Era mestre? E aí todas são sim. E aí a terceira pergunta, tá, o que eu sou de Jesus? Então, à medida que a gente foi mergulhando nesse estudo, a gente foi fazendo esses questionamentos, né? Na verdade, eu creio que Deus foi colocando esses questionamentos em nós. Eu falei, pô, eu sou imagem e semelhança, eu sou irmão dele. Eu falei assim, por que eu não tenho 5 ministérios? Por que eu só tenho que ficar com um e me abdicar de outros? Por que eu não consigo me movimentar nos outros? Então, essas perguntas foram aguçando a nossa curiosidade e fazendo com que a gente mergulhasse cada vez mais na palavra. Na verdade, eu acredito que por falta de conhecimento, existem alguns paradigmas em cima de... eu não vou falar ministérios agora, né? Mas em cima dos títulos que os ministérios carregam. Isso. Então, existem alguns paradigmas que a igreja do Senhor, durante anos, deixou de, talvez, exercer algum desses ministérios por causa de paradigmas que carregavam, né? Exato. E a gente vê que a igreja de hoje, dos últimos dias, ela tem rompido com muita crítica, né? Com muita pedrada. Exato. Tem rompido com esse paradigma e tem assumido algumas posturas diante da própria igreja do Senhor, né? E parece que, diante disso, algumas coisas têm funcionado. A gente sabe que mesmo trazendo clareza sobre esse assunto, você trabalha com seminário, é isso? Um seminário de um dia? Isso. Nós trabalhamos com seminário de um dia. Então, mesmo você trazendo clareza sobre o assunto, aqueles que participam do seminário, eles podem ter clareza a respeito disso e até romper em alguma dessas áreas ou nas 5 áreas, mas os que não conhecem, eles ainda preferem ficar com paradigma. E isso, infelizmente, atrapalha o desenvolvimento da igreja. Não vou dizer o crescimento dela, né? Mas o desenvolvimento da igreja. O amadurecimento. O amadurecimento, porque uma coisa que me chama muito a atenção hoje, eu nasci na área evangélica, então assim, eu tenho 52 anos de idade, e são 52 anos dentro da igreja do Senhor. Então eu passei por algumas fases da igreja, e eu percebo que durante essas fases da minha vida, da história da minha vida, eu percebo que nós fomos vivendo esse desenrolar do pergaminho eclesiástico, né? Então muitas coisas que há 40 anos atrás não podia, hoje pode. Exato. Por exemplo, da realidade evangélica cristã que eu vim, quando eu tinha 10 anos não podia bateria dentro da igreja. Parede preta era coisa do inferno, só as paredes do inferno que são pretas, né? E hoje a gente sabe que existe todo um contexto midiático, tal, que facilita, o que é melhor até para a própria pregação e a expansão do evangelho. Então a gente vê que muitos paradigmas foram quebrados, mas outros insistem em permanecer. Na minha ótica, e se eu estiver errado, você pode me corrigir, na minha ótica, eu acredito que o inferno tem, assim, um grande interesse de manter isso às cegas, até do próprio povo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a palavra conhecimento, ali naquele texto, traduzido do original, ela é visão. Então, meu povo perece por falta de visão. Vamos parafrasear esse texto. O meu povo perece porque não sabe para onde está indo. Ah, não, eu estou indo para o céu, estou indo para Nova Jerusalém. Só que daqui lá tem um percurso a ser percorrido. E a palavra do Senhor em Efésios, né, roubando um pouco da sua cena aqui, ela fala que os 5 ministérios eles existem por uma única só finalidade. É para a edificação do corpo até que chegue o grande dia. É interessante você botar no texto, que é importante a gente frisar isso, que lá no texto ele fala assim que ele deu uns, aí ele começa, deu uns para apóstolo, e aí ele vai discorrendo. E foi uma chave ali, quando a gente entendeu que quando ele fala que ele deu uns, ali ele está falando que ele deu de presente. E ali ele não está falando que ele deu algo no sentido externo, mas ele está falando que ele deu uns para apóstolos, são homens dons. Então ele nos deu, ele deu o Guilherme para o Leandro para o Guilherme, e assim ele deu uns aos outros. Já presente, vai devagar.
Explica um pouco melhor isso aí, porque sobre todo modo a Isso foi uma chave, exatamente. Porque quando nós pensamos, quando nós olhamos o texto que ele faz assim, ele deu uns para apóstolo, parece que ele passa a imagem, quando a gente lê no português, no literal, é uma imagem de título, de cargo. Então ele deu um cargo para um cargo para outro, e aquele deu uns não tem a ver com cargo, tem a ver com dons. Então ele deu homens dons, e esses dons não são dons superpoderes, são os nós. Quando ele fala, ele deu uns para apóstolos, ele deu uns, homens dons, que sou eu, que é você, que é o Paulo, que é o Pedro, que é a Ana Paula, que é o Rafael, que é o João Vitor. Nós somos esses dons. Nós fomos dados uns de presente para o outro, porque aquilo que falta em você, eu completo. E aquilo que falta em mim, você completa, e assim nós completamos. E aí juntos, nós formamos o corpo e edificamos ele. Que visão linda, né? Visão de unidade. Visão de unidade. Ou seja, então se eu funcionar só no evangelismo ou só no pastoreio, eu vou ter um ministério manco. Vai ter um ministério manco. E assim você vê, né? Quando você olha, se você sair de dentro, você sabe que isso aqui vai dar o que falar, né? Eu temia por isso. Mas na verdade, é o que eu e a Fer sempre falamos no seminário, nas imersões que nós fazemos lá no Brasil. E nós não estamos inventando nada. Nós não estamos tirando nada, inventando nada. Nós só estamos olhando de uma outra ótica. Eu estava acostumado a olhar ela assim, agora eu estou olhando ela assim. Ok. Né? Então nós só estamos mudando o ângulo do olhar, porque essa palavra sempre esteve ali. Então, o princípio é o mesmo, né? E aí, voltando naquilo que eu estava falando sobre Jesus, se Jesus ele tem os 5 ministérios, eu sou a imagem e semelhança dele, eu tenho que ter os 5 ministérios também. Só que a diferença dele é que ele foi 100% homem e 100% Deus, então ele foi perfeito. Ele é o meu referencial de perfeição. E eu sei que eu não sou perfeito. Então eu não tenho 100% de cada ministério. Então eu tenho os 5 ministérios distribuídos em mim como essência em porcentagens diferentes, que somando os 5 eu chego no 100%. Só que aí vai faltar. Então um exemplo, se eu tenho 10% de essência, de movimento dos 5 ministérios do profeta, eu preciso que alguém complete isso na minha vida. Sim. Né? Então aí eu vou encontrar no meu irmão, vou encontrar no outro que tem 30, no outro que tem 40. Entendi. E eu sei que você não pode falar tudo aqui, né? Porque se você quiser saber mais sobre os 5 ministérios, então você vai mandar uma mensagem no nosso direct, você vai conversar com a gente e com certeza você vai ter a oportunidade de saber mais sobre os 5 ministérios a partir desse seminário, tá bom? A gente pode disponibilizar também para o GLC, né, o link da plataforma, que o teste é gratuito. É isso. O teste é gratuito, nós vamos colocar aí na descrição do vídeo, tá? Para que você possa fazer o teste. Exato. Eu já fiz esse teste lá atrás, eu acho que já fazem... Nossa, eu estava no Brasil ainda, eu acho que 4 anos, minha esposa está lá sinalizando lá atrás, ó, 4 anos? Eu acho que é 4 meses. 4 meses? Não, bom, eu não sei. Mas você pode fazer até 3 vezes, né, de forma gratuita, e quando você faz o teste, você vai ter as porcentagens do seu ministério e você vai ter um relatório breve ali falando quais são as características, quais são os desafios, quais são os pontos assim que você carrega dentro de você mesmo, né, e quais são aqueles pontos que são desafiadores que você precisa vencer eles. Entendi. Exato. Eu lembro que isso já há muito tempo, hein? Houve um livro na década de 80, 90, chamado Temperamentos Transformados. E lá a gente tinha um testezinho que a gente fazia. O Paulo tá ali atrás da câmera balançando a cabeça, porque ele também é ratinho de igreja, ele sabe do que eu tô falando. Conhece? Ele conhece. Na verdade, eu acho que ele conheceu quando era impresso, era em dados submarcos, tu sabia isso. Que acontece? Lá você faz um teste para descobrir o seu temperamento. E eu lembro como que as pessoas ficavam surpresas ao descobrir os seus temperamentos e como elas se identificavam com eles. Só que o nome daquele livro ele é Temperamentos Transformados. Então, na verdade, é um teste para desafiar você a superar as suas limitações. Sim. E eu estou entendendo nos 5 ministérios desse teste que nós fazemos, nós vamos descobrir os nossos ministérios ali, os nossos ministérios como dons, né? Uhum. E desenvolver eles. Né, aquilo que está em falta ou aquilo que está em baixa, desenvolver ele para que eu possa desempenhar uma função melhor no corpo de Cristo, é isso? Não. Mas é legal, eu tava esperando. Se você não fosse por esse lado, eu ia voltar. Eu tava esperando. É exatamente esse é o ponto. É mais um ponto central
da forma com que nós apresentamos os 5 ministérios, né? Se você tem, então eu vou colocar ali, se você tem 10% daquele ministério, então o seu objetivo não é subir aqueles 10%, porque nós temos uma primícia, você nasceu para ser quem você é. Certo. Deus te fez assim, porque se eu não acreditar que eu nasci para ser quem eu sou, eu abro uma primícia para dizer que Deus errou. Eu sou incompleto. Eu sou incompleto. E eu não sou incompleto. Eu sou quem eu sou. Eu vou me completar no outro que tem a parte que eu preciso, né? E assim, Então não seria, talvez a melhor palavra não seria, então, em vez de completar, mais um complemento? melhor para complementar, exatamente. E uma outra premissa que nós falamos também ali na nossa mentoria é que além de você nasceu para ser quem você é, né? E Deus acertou em quem você é, nas características que você carrega, e naquelas que você não carrega, você vai ser complementado pelo seu irmão. Você também é responsável por construir um ambiente onde você possa desenvolver e ser quem você é. Naquela combinação do perfil ministerial. Porque uma das coisas que nós trabalhamos também é os 5 ministérios, eles não trabalham de forma independente. Eles trabalham a partir de uma combinação. Então, daqueles que têm mais porcentagem acima, aqueles que têm menos. E essa combinação, ela vai fazer eu ser quem eu sou e fazer eu me movimentar da maneira que eu movimento. Quer dizer, a partir do momento que eu descubro onde estou, como estou, eu vou conseguir saber para onde vou com mais facilidade. Você vai ter clareza, né? Então, aquelas crises que eu tive, falei, quem eu sou agora? Eu não sou um pastor? Ou lá no ministério também, que eu acabei não falando aqui, mas durante os anos que eu pastorei uma denominação, uma igreja, por vários momentos eu não me sentia pastor. Eu tinha dia que eu não queria ver ninguém, que eu não queria visitar ninguém, não queria estar com ninguém, não queria chorar por ninguém, não queria orar por ninguém. Eu não entendia, e aí eu me cobrava por pensar e sentir isso. Mas por quê? Porque hoje eu entendo, eu tenho uma porcentagem do ministério pastoral, eu não sou 100% pastor, eu tenho uma porcentagem. E quando aquela porcentagem, porque os 5 ministérios, eles funcionam em nós como pilhas, então você tem 5 pilhas. Então, imagina como se cada ministério fosse uma pilha. E aí, aquela porcentagem que você tem daquele ministério é o tanto de carga que você tem. Se você usa toda aquela carga durante o dia, de repente um perfil ministerial igual o pastor, que gosta mais de exposição, que gosta de falar com a pessoa, mas você tem só 20%, e aí você usou 20% daquilo no seu dia, você não tem mais aquela pilha, você tem a outra pilha. E talvez a outra, ela não gosta tanto de ser comunicativa, ela gosta de ficar mais nos bastidores. Mas eu tinha que estar ali à frente daquele ambiente. Então, aí eu ia colocando aqueles outros ministérios, que a gente usa essa expressão lá na nossa mentoria, eu ia colocando eles num ambiente de dor. Agora, se imagine vivendo uma vida assim. Meu Deus. Vários Escravidão. Isso se torna escravidão, e o abismo dentro de você, emocionalmente, vai aumentando, né? E aí chega um determinado momento que você não sabe por que você está sentindo isso, por que você está passando aquilo. Né? Por quê? Porque você foi usando as suas baterias e a bateria de cada ministério de forma errada. Então, você saber o seu perfil ministerial, ter clareza do funcionamento de cada um deles, na sua essência que você carrega, vai te trazer clareza daquela situação que você vive. Ah, então eu entendi por que isso está acontecendo. Tá, calma. Isso é uma verdade? Não, isso é porque esse perfil não foi suficiente para... Então você começa a fazer... Sabe, a gente sempre... Uma autoanálise. Uma autoanálise. Todo mundo já deve ter assistido. Sabe aquele desenho Divertidamente? Sim. Que tem a sala de comando na cabeça daquela criança, daquela adolescente. É mais ou menos... A gente usa a ilustração desse desenho porque fica fácil, didático para entender. É mais ou menos aquilo dentro da gente. Os 5 ministérios. Então, cada um vai ter o seu papel importante. Não tem um ministério melhor, um pior, um maior, um menor. Não. Cada um tem o seu papel importante. Então, se você tem 1% de um, ele é 1% de 100%. Então, ele é 1%. Você precisa dar um olhar para ele. E ele, em algum momento, você vai precisar dele durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, durante a sua vida. Bom, gente, eu sei que é muita informação. Vamos ter que ficar aqui no podcast aqui de pelo menos umas 4 horas. É muita informação. Nós não pretendemos fazer doutrina de nada aqui. Mas isso é uma clara e nem esgotar o assunto. E também é um assunto que eu diria, tratando-se de Bíblia Sagrada, é inesgotável, né? A revelação ela virá conforme nós vamos nos aprofundando ainda mais nela. Amém, né? Amém. Eu falo que conforme mais nós nos aprofundamos no Senhor, mais oxigênio Ele vai nos dando para ir mais fundo ainda. Amém. Né? Então, que se você tiver o desejo, entre em contato com a gente, nós vamos estar servindo vocês aí da melhor forma possível.
Eu, a Ana Paula, Deus tem nos despertado a partir desse ano para uma nova realidade ministerial. E eu acredito que o pastor Guilherme, junto com toda a família, que daqui a pouquinho vai estar aqui, em nome de Jesus, nome de Jesus. Eu acredito que é uma resposta do Senhor. Eu não tenho dúvida que nós vamos desenvolver trabalhos juntos aqui na Inglaterra. Né? Tem chamado para a Inglaterra, né? Deus confirmou isso várias vezes no Brasil. E o que eu fico muito feliz é que começou lá na cozinha da minha casa no Brasil. Exatamente. Se lá... Nenhum desses reencontros que o Senhor já fazia uns 8, 9 anos que a gente não caminhava junto ministerialmente ali, a gente mantinha um contato mais à distância, né, até geograficamente falando, mas quando nós estávamos geograficamente juntos... Era muito interessante, né? A família do pastor Guilherme é a minha família. Em momentos a gente andou distante, outros momentos perto, mas todas as vezes que nós nos encontrávamos, parecia que o tempo que ficamos longe não era tão longo assim, porque nós sempre tivemos uma grande intimidade, né? E choramos muitas vezes juntos, né? Muitas garrafas de café, muitas lágrimas, muito tempo de oração, muito tempo de ministração. E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Eu louvo a Deus pela vida da Fernanda, que foram um instrumento de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. E hoje está aqui, ombreados juntos, para defender a causa do Senhor. Amém. E na verdade nós não estamos trazendo uma mensagem nova, né? Exato. As pessoas me perguntam, pastor, você está começando uma igreja nova? Não existe a possibilidade de nós começarmos uma igreja nova, porque a igreja ela foi inaugurada lá em Cristo Jesus. Nós só estamos estendendo o que o Senhor começou e o nosso desejo é ir longe, muito longe, até que o Senhor volte. Só até lá. Depois de lá não vai precisar mais, porque nós vamos estar face a face com Ele e aí vai ficar tudo mais fácil, né? Então, eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, né, que outras pessoas possam ser edificadas. Daqui nós fizemos um bate-papo informal, teremos outros, porque agora é só o primeiro de... Não que veja muito, porque o pastor Guilherme vai estar aqui pertinho, então a gente vai estar sempre junto. E hoje eu estou entrevistando ele, amanhã ele vai estar me entrevistando, e assim vai, né? Porque, na verdade, nós não somos donos de nada, né? Nós estamos aqui para servir o reino, né? E eu louvo Deus pela sua vida, você sabe que eu amo você do fundo do meu coração. É uma alegria estar aqui e me sinto honrado e estou me sentindo cuidado, né, de ser recebido por vocês, né? A gente sabe que tem toda uma estrutura por detrás, né? Nós estamos aqui, né? Mas assim como o Senhor nos guardou lá e nos preparou lá em Itajaí nesses 3 anos, colocando pessoas que nos potencializou, que nos apoiou, que nos amparou naquilo que nós precisávamos. E eu sei e estou vendo de perto que o Senhor está fazendo isso aqui com você também, através da vida do Paulo, da Geise, uma família maravilhosa que eu tive o prazer, estou tendo o prazer de conhecer aqui. É minha família, né? Então, assim, eu creio que o Senhor é maravilhoso, né? Ele cuida de cada detalhe, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe das pessoas que nós precisamos, das pessoas que precisam estar perto da gente para nos apoiar naquilo que nós temos menos, né? Nós precisamos de refúgio. Amém. Então, assim, eu me sinto honrado de estar aqui. E como nós já falamos ali na mesa várias vezes, né? Nós estamos aqui para contribuir, potencializar e servir a mesa de Cristo naquilo que é necessário nesse aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. É isso. Acima de todas as coisas, guarda teu coração. Amém. Para que você venha transbordar, amém, naquilo que Deus tem para você. Né? E o nosso coração é fonte de todas as coisas. Então, guarda aí. Amém. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe mais uma vez. Amém. Que o Senhor possa realmente estar autenticando os seus passos na Europa. Amém. Por onde você passar, que o Senhor autentique os seus passos, né? Que o Espírito Santo de Deus ele possa estar sempre nos ligando, nos conectando às pessoas que vão somar com aquilo que o Senhor nos confiou dentro dos 5 ministérios. Amém. Glória a Deus. Também com o GLC, tramado GLC. Que os 5 ministérios também a gente comunica com famílias, comunica com adolescentes, comunica com empresários, ele comunica em todos os ambientes, né? Fora, né? Fora e dentro do ambiente eclesiástico, né? É isso daí. Que é assunto para muita coisa, né? Ele falou fora e dentro, já abriu porta para outro assunto já, mas a gente vai tratar desse fora e dentro e outro. Isso é o parte 1, depois a gente vai fazer o podcast parte 2. Gente, um beijão no coração de vocês, Deus abençoe, fique na graça e na paz. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Um beijão no coração. Deus abençoe. Deus abençoe.